Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença e pela audiência. Vamos dar sequência, então, ao nosso segundo painel. Sabemos todos que o Brasil é um país que tem um sistema tributário bastante complexo, né, caótico. Há distorções locativas e ineficiências muito claras, né, seríssimas em termos regionais, em termos setoriais. Há problemas de contencioso tributário elevado, grande incerteza jurídica. Então, não é à toa que a gente resolveu, nesse Macro Day, abrir um espaço relevante, importante, para que a gente travasse um debate também sobre reformas que cerquem, que tangenciem o nosso sistema tributário. Então, é um tema relevante que estará na ordem do dia. A Previdência, como a gente chamou, é uma reforma inevitável, mas o tema da tributária estará na ordem do dia nos próximos anos, a gente espera. Por conta disso, trouxemos duas pessoas que estão há anos cercando ou influenciando um debate profundo, relevante, né, refletindo sobre questões e ações a respeito da reforma tributária. Convido, então, ao palco Bernard Api. Bernard é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, já ocupou diversos cargos no Ministério da Fazenda, relevantes posições, presidente do Conselho do Banco Brasil, relevante player e analista do tema da reforma tributária. E convido também o deputado Luiz Carlos Rauli. Né? Obrigado, deputado. Tem um sem número de palestras e temas a respeito do evento. Hoje em dia, atual relator da PEC que trata do tema no Congresso. Esteve recentemente, né, com a equipe de transição. Poderá nos atualizar a respeito do tema de tão relevância à ordem. Obrigado. Bom, a gente combinou de fazer uma introdução breve, 15, 20 minutos cada um, sobre os temas e ideias que mais sejam relevantes a respeito do tema. Deputado Luiz Carlos Rauli ou Bernard Api, quem tiver interesse. Bernard, primeiro, por favor. Bom, bom dia a todos. Queria agradecer o convite do BTG para participar desse evento. Falar um pouco da pauta da reforma tributária. Eu acho que a gente tem, na verdade, alguns temas que estão na mesa agora na discussão da reforma tributária. A gente tem um primeiro tema, que é a tributação de bens e serviços. Nós temos um segundo tema, que é a tributação da renda. E tem um terceiro tema que tem surgido agora em função das posições da equipe do novo governo, que é de tributação da folha de pagamentos. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os três temas. Na parte de tributação de bens e serviços, qual o problema? O Brasil tem provavelmente um dos piores, se não o pior sistema de tributação de bens e serviços do mundo. Nos países que têm um bom sistema de tributação de bens e serviços, adotam o modelo do imposto sobre valor adicionado, o IVA, que é um imposto não cumulativo que se cobra ao longo da cadeia de produção e comercialização, mas que, ou seja, tudo aquilo que funciona no sistema de débito e crédito, tudo aquilo que você vende tem débito, tudo aquilo que você compra para a sua atividade produtiva te gera um crédito. Na prática, isso significa que você só está tributando a sua venda, porque tudo que foi pago anteriormente na cadeia é recuperado na forma de crédito. Num bom IVA, você desonera completamente exportações e você desonera completamente investimentos. No Brasil, e a maior parte dos países que tem IVA, tem um único IVA. No Brasil, nós temos 5 tributos de caráter geral sobre bens e serviços, o PIS, a COFINS e o IPI federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Num bom IVA, a base é ampla, é abrangente, envolve bens, serviços, intangíveis e principalmente com a nova economia, é importante que ele abrange toda a atividade econômica e que não faça distinção entre o que é mercadoria e o que é serviço. No Brasil, a nossa base está fragmentada. Então, entre estados e municípios, mercadorias e alguns serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal pagam ICMS, os demais serviços que estão numa lista, numa lei complementar, pagam ISS. O IPI incide só sobre a industrialização, quando o IVA tem que ir até o consumidor final. E a nossa base, então, está toda fragmentada e só isso já gera um monte de problemas.
só isso já gera problemas de fronteira. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, a gente está discutindo se software não customizado paga ICMS ou ISS. Os estados cobrando ICMS, os municípios cobrando ISS, e o contribuinte no meio sendo bombardeado por todos os lados. Temos um problema extremamente sério, porque, primeiro, o ISS é cumulativo, ao contrário de um IVA, que é não cumulativo. Quando um contribuinte de ISS compra uma mercadoria que pagou ICMS, ele não recupera crédito. E na hora que eu vou fazendo somando todos esses efeitos e mais falhas no sistema não cumulativo no Brasil, que são extremamente relevantes, tanto no ICMS quanto no PIS/COFINS, eu tenho um monte de imposto que foi pago ao longo da cadeia que não é recuperado. Então, aquela ideia do IVA, que é, na prática, um imposto sobre consumo, porque você desonera exportação, você desonera investimento, você está tributando apenas consumo. No caso do Brasil, nos nossos tributos, nós estamos tributando exportações, estamos tributando investimentos e, principalmente, nós estamos distorcendo completamente a organização da produção no Brasil. A estrutura produtiva do Brasil hoje está toda mal organizada por conta do nosso sistema tributário. Isso por conta da fragmentação da base de incidência. Então, só para dar um exemplo, aqui no Brasil, construir prédio em concreto armado paga menos imposto do que construir um prédio com estrutura pré-fabricada. Então, a gente empurra a fazer um tipo de construção que pode não ser a mais eficiente. Nós temos uma quantidade monumental de benefícios fiscais, tanto no ICMS, por conta da guerra fiscal, quanto no PIS/COFINS e no próprio ISS, e isso acaba gerando um monte de distorções alocativas no país. Distorções, por exemplo, os estados, quando dão incentivo fiscal, eles dão incentivo para atrair empresas que não têm vocação para ir para o estado. Então, o estado de São Paulo aqui dá benefício para frigorífico, que o frigorífico deveria estar onde está o boi, lá no Centro-Oeste. Estados do Centro-Oeste dão incentivo para a montadora, que deveria estar em São Paulo. Então, toda a estrutura produtiva do Brasil está mal localizada por conta do nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário, então, estimula uma má organização geográfica da produção, uma má organização setorial da produção, estimula você a verticalizar artificialmente a sua produção, em vez de terceirizar para alguém que é mais eficiente. E o efeito final de tudo isso é uma perda enorme de produtividade do país. Em cima disso, uma enorme complexidade que gera contencioso e gera um custo brutal de pagar imposto. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o campeão mundial em tempo gasto por uma empresa de porte médio para pagar impostos, custo burocrático de pagar imposto. E a hora que você soma tudo isso, o efeito é uma perda enorme de produtividade no país. Então, essa agenda de tributação de bens e serviços é uma agenda de produtividade. É uma agenda de corrigir distorções que estão hoje comendo uma parcela grande, relevante, da produtividade do nosso país. Nessa agenda, nós temos basicamente 4 alternativas colocadas na mesa hoje. 2 alternativas são de uma reforma ampla, de resolver todos os problemas do sistema brasileiro de tributação de bens e serviços e migrar para um modelo do tipo IVA, que são exatamente as propostas do deputado Rauli e a proposta do Centro de Cidadania Fiscal, onde eu trabalho, que são propostas bastante amplas. Tem diferenças entre as propostas, mas tem um objetivo comum, que é de migrar para um modelo com base num imposto sobre valor adicionado. No caso da nossa proposta, ela inclui uma transição de 10 anos para os contribuintes, ou seja, você iria reduzindo progressivamente as alíquotas dos tributos atuais ao longo de 10 anos e subindo progressivamente as alíquotas do novo imposto, do novo IVA, que a gente está chamando de imposto sobre bens e serviços, de forma a manter a carga tributária absolutamente constante. O modelo permite você fazer essa transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. E por que a gente está propondo essa transição em 10 anos? Porque tem muito investimento feito em cima do sistema tributário atual, que é muito distorsivo, mas tem investimentos que foram feitos. Se você fizer uma transição muito rápida, tem empresa que pode ou quebrar ou ter que operar com uma margem tão baixa que se tem uma perda de capital e isso gera muita resistência à mudança. Então, os 10 anos de transição são para que as empresas se ajustem ao novo sistema tributário. Além disso, no nosso modelo, a gente está propondo substituir 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e muito provavelmente uma parte relevante do IOF, por um único imposto, que seria formado por 3 partes, uma parte federal, uma parte estadual, uma parte municipal, e nós estamos mantendo a autonomia de estados e municípios na fixação da alíquota. A alíquota seria uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, mas estamos mantendo a autonomia de estados e municípios na fixação da alíquota, porque
porque isso, a gente acha que isso é importante do ponto de vista federativo. Quer dizer, o princípio federativo pressupõe que os entes federados têm autonomia de gestão de receita e despesa, e a gente sabe que complica um pouco o modelo, mas a gente acha que é importante do ponto de vista federativo. A tributação seria pelo destino, ou seja, a receita pertence ao estado ou município onde foi feito o consumo, mas isso implica numa redistribuição de receita, e para isso nós estamos propondo uma transição extremamente longa, 50 anos, que não tem importância nenhuma para o contribuinte. O sistema tributário muda em 10 anos, mas como ele é arrecadado de forma centralizada, na distribuição a gente está propondo uma transição de 50 anos para mudar a distribuição atual de receita entre estados e municípios para a nova distribuição de receita, e assim mitigar muito a resistência de estados e municípios à mudança decorrente da mudança do sistema tributário. Ou seja, os perdedores perderiam num prazo extremamente longo, e na hora que você joga o efeito positivo sobre o crescimento da economia, praticamente não teria perdedores nesse processo. Então, nessa discussão de tributação de bens e serviços, como eu falei, nós temos 4 propostas. 2 propostas abrangentes, a nossa, do deputado Raul, que provavelmente vai falar da proposta dele em seguida. Temos uma proposta que é do IPEA, que é de o que eles chamam de um IVA dual. Seria, na verdade, criar um IVA federal, só para os tributos federais, seja PIS, COFINS e IPI, e, num segundo momento, fazer a mudança para estados e municípios, unificando ICMS e ISS, migrando a tributação para o destino, e, depois de feito esse processo, dando autorização para que eles pudessem, eventualmente, migrar para o tributo federal. O problema nessa proposta é que esta mudança, migração para o destino do ICMS e fusão com o ISS, é bastante complicada politicamente, se não tiver uma transição como nós estamos propondo dentro da nossa proposta. Isso acho que não está muito bem resolvido dentro dessa proposta do IPEA. E tem uma quarta alternativa, que é a alternativa do Ministério da Fazenda, da equipe atual do Ministério da Fazenda, que é de mexer só com PIS e COFINS, corrigir algumas distorções que existem hoje. Hoje, no PIS/COFINS, tem um sistema que a gente chama de base contra base. Você, no PIS/COFINS não cumulativo, você pega a diferença entre faturamento e os insumos adquiridos e aplica a alíquota de 9,25% sobre isso. Só como tem empresas que estão no regime cumulativo e pagam, por exemplo, 3,65%, se elas vendem para a empresa do regime não cumulativo, ela paga 3,65%, gera um crédito de 9,25%, é uma distorção. Eles estão propondo corrigir isso, adotar um sistema que, se você paga 3,65%, vem na nota 3,65% e gera um crédito de 3,65%. E estão adotar o que a gente chama de crédito financeiro, ou seja, tudo que é utilizado pela empresa gera crédito. Ou seja, é um modelo que melhora o PIS/COFINS, mas é muito restrito perto dos desafios e do tamanho das distorções que a gente tem no sistema tributário atual. Então, aqui a questão é de uma opção entre gastar mais capital político para fazer uma reforma mais abrangente ou fazer uma reforma mais restrita, seja na forma de um IVA federal e deixar para discutir num segundo momento a parte de estados e municípios, seja fazer apenas a mudança do PIS/COFINS, como é a proposta do governo atual. O que vai ser feito, eu não sei, acho que esses são os pontos que estão colocados na mesa, que a questão é entre custo político e grau de melhoria no sistema tributário brasileiro que está colocada na mesa. Tem uma segunda parte da agenda, que é a distributação da renda. Eu acho que está aqui no Brasil se formando um razoável consenso de que a alíquota brasileira incidente sobre a renda corporativa de 34% passou a ser muito elevada para padrões internacionais. O mundo inteiro está num processo de redução de tributação da renda das empresas. E, neste caso, a proposta seria, muito provavelmente, reduzir a tributação na empresa, compensar isso passando a tributar na distribuição de forma inteligente, obviamente, evitando cascata quando tivessem holdings, coisas assim, mantendo a carga tributária constante, sem aumentar a carga tributária. E nessa discussão é muito possível, o próprio secretário Rachid falou ontem, num evento, que houvesse, junto com isso, uma discussão de aumento da base tributável, ou seja, reduzir a diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal no processo de apuração da renda das empresas. Na parte de tributação da renda corporativa, o Ministério da Fazenda está trabalhando hoje numa proposta nesse sentido, pelo que entendi, vão deixar para o próximo governo avaliar como proposição. Tem uma outra discussão, que para mim está menos clara, de mudanças na tributação da pessoa física. Durante a campanha apareceram algumas ideias de aumentar o limite de isenção do imposto de renda de pessoa física, de adotar uma alíquota flat, mas eu não sei se isso vai avançar ou não vai avançar. E eu acho que tem uma terceira discussão, que essa talvez
esteja menos avançada do que deveria, que é sobre tributação de instrumentos financeiros. Quer dizer, aqui no Brasil, a gente tem muitas exceções, muita diferenciação em tributação de aplicações financeiras. Eu acho que faria muito sentido adotar um regime só uniforme para tudo, acabar com essas muitas distorções que eu acho que muitos aqui nessa sala entendem e conhecem, tipo, por que LCI, LCA tem que não pagar imposto e os outros instrumentos financeiros têm que pagar imposto. Isso gera bastante distorção. Acho que é uma discussão que poderia estar colocada nessa agenda de tributação da renda. E, finalmente, tem uma agenda que a equipe do próximo governo trouxe, que é provavelmente substituir a contribuição patronal sobre a folha de pagamentos por um tributo sobre a movimentação financeira. Esse tema está colocado. De fato, no Brasil, a gente tem uma tributação muito alta sobre folha, temos distorções. Num bom modelo, tem que ter uma correlação entre o que você paga sobre a folha e o benefício que você gera. No Brasil, isso aqui a gente não tem essa correlação por vários motivos. Um deles é que tem tributos que incidem sobre folha que não tem nada a ver com benefício, como o salário e educação, Sistema S, Sebrae, que a gente chama de penduricalhos. No outro, nós temos um problema na alta renda, porque a empresa contribui sobre toda a folha de pagamento, 26%, 27%, e não se gera nenhum benefício para o empregado em função dessa contribuição, e isso está por trás de uma boa parte desse processo de pejotização que a gente vê no Brasil, de pessoas, em vez de atuarem como pessoas físicas ou empregados, atuarem como sócios de empresas. E temos um problema na baixa renda, porque no Brasil, acho que o Paulo Tafner já falou um pouco, e o Jean Biagi também, nós temos benefícios assistenciais que são generosos quanto o piso do benefício previdenciário. Nesse sentido, muito provavelmente faria sentido uma mudança na linha do que o Paulo Tafner está propondo, de criar um benefício universal não contributivo, desonerar a folha até esse valor, e isso poderia dar uma melhorada, geraria um enorme incentivo para a formalização e reduziria o custo da tributação da folha do Brasil. Eu acho que uma mudança pontual, bem feita, de tirar tributos da folha e jogar para outra base, é uma discussão que faz sentido. Pessoalmente, eu aqui estou com o Paulo Tafner, não gosto muito da ideia de fazer uma desoneração completa da folha e substituir por outra base, porque é importante ter alguma correlação entre o que você está pagando e o benefício que você está gerando, senão você vai começar a gerar incentivos para as pessoas não pagarem nada e terem direito a um benefício no futuro, o que não é o ideal. O que você paga sobre a folha pode até ser calibrado para ser uma boa aplicação financeira, não pode ser a melhor aplicação financeira do mundo. Então, não pagar sobre a folha e ter direito a um benefício não é um bom modelo de financiamento da Previdência. Mas eu acho que são esses temas que estão colocados. O que vai ser feito, honestamente, não sei. Acho muito provável, pelas indicações da equipe de transição, é muito provável que tenha algum avanço nesse sentido de desoneração da folha e substituição por uma tributação de movimentação financeira. Nas outras áreas, para mim, está menos claro o que vai acontecer. Obrigado. Perfeito, Bernard. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao deputado, só lembrá-los, nós temos um aplicativo de perguntas que pode ser baixado nos celulares dos senhores e, através dele, faremos as perguntas que os senhores acharem relevantes para ambos os participantes. Deputado, por favor, se eu pudesse adicionar aos seus comentários iniciais essa percepção, se é que ela já existe, a respeito do que a equipe de transição começa a conversar a respeito do tema, de quais são as chances de implementação da reforma, né, no curto prazo, qual é o apoio, né, e quais são os temas mais relevantes até agora discutidos, inclusive talvez o tema também da movimentação financeira pela equipe. Obrigado. Muito bom dia, muito obrigado aí ao pessoal do BTG Pactual que fez esse convite, o Favete, que tem uma relação muito boa com a gente, e dizer a vocês que eu observo e participo de palestra há muitos anos. Tenho 28 anos de Congresso Nacional e 45 anos de vida pública. Sou economista e sempre trabalhei com a matéria econômica, financeira, tributária, orçamentária. E com muita tristeza, eu vi que o Brasil parou no tempo, a economia brasileira, consequentemente, tudo mais. Os estudos que nós fazemos no Congresso Nacional, e eu com o meu grupo de economistas lá no Paraná, o diagnóstico é o mais triste possível.
o Brasil cresceu durante 50 anos a 6,3%, muito antes da China e da Coreia, de 1930 a 1980, e de 81 para cá, passamos a crescer 2,27%. Perdemos 4 pontos de crescimento ao ano, em 37 anos, quase 38 agora, perdemos de ter um PIB 150% maior. O que aconteceu? Alguma maldição? Tirando a crise do Figueiredo, de 81, 83, do Delfim, foi uma crise mundial e que o Brasil não soube sair daquela crise, veio a década perdida de 80, veio a Constituinte, e a primeira eleição direta, depois de 20 e poucos anos, acabou elegendo o Collor no meio de uma crise que começou em 89 e desagou nos 2 anos seguintes, no impeachment dele, né, com uma crise gravíssima de 7,7% de recessão, do Figueiredo 8,5%. O Brasil teve um alento com a Constituinte, mas houve um recrudescimento, uma piora do sistema tributário brasileiro a partir de 88. Já era ruim há 50 anos atrás, tornou-se muito pior com a criação das contribuições, né, com as contribuições famosas aí. A arrecadação saltou de 23% para 36%. Hoje é 33%. E veio a crise depois do Plano Real, que não houve nenhuma mudança estruturante profunda no Brasil, só o laissez-faire, laissez-passer, foi empurrando com a barriga a economia. Veio a crise de 14, 15, 16, que persiste até agora, nesses 5 anos. Quanto que o mundo cresceu quase 17%, o Brasil regrediu 6% nesses últimos 5 anos. Então, estamos devendo 22% para o povo brasileiro, para o país. Nós podíamos ter 22% a mais de faturamento, 22% a mais de receita, de salários, de empregos. Foi isso que aconteceu. E eu, como economista, estudioso da matéria tributária, afirmo categoricamente foi a iniquidade, inconsistência, incoerência do sistema tributário brasileiro, que é o pior do mundo. O Doing Business do Banco Mundial soltou um novo relatório, que é o ambiente de negócios dos países. O Brasil subiu, melhorou 16 posições por conta das melhoras que fizemos das leis do Simples, do Super Simples, da unificação dos cadastros, em 108º lugar. Só que no item tributário, em 190 países, nós ficamos em 184º. Só ganhamos de 6 países. Se o governo e o Congresso e os empresários, os trabalhadores não observam isso, então não sabem nada. Se o problema mais importante do país não é o tributário, o que eu estou fazendo pregando no deserto? Fiz 160 palestras como esta, não como essa, um pouco maior, que minha palestra é de 1 hora mais uma de debate, 350 reuniões técnicas de trabalho nesses últimos ano e meio, centenas de discursos, entrevistas, milhares de discursos. Se você clicar Howley tributária, dá mais de 70 mil inserções, para dizer que tem que fazer a reforma tributária, não reinventar a roda, adotar o modelo que a OCDE adota, principalmente a União Europeia, é um IVA clássico. Acabar com o ISS, com o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, CID, salário e educação, IOF e PASEP. 9 grandes tributos da base de consumo. Um sistema tributário, qualquer país do mundo, tem propriedade, renda e consumo. Dessas 3 bases sai a tributação do país. Os países desenvolvidos, se você quiser comparar com os Estados Unidos, vamos comparar que é mais fácil, que nossos meninos que estão indo para lá ficam deslumbrados, por conta da baixa tributação do consumo, é fácil dizer. A tributação do consumo nos Estados Unidos, da arrecadação 100, representa 18 o consumo. O tax deles e o excise tax. No Brasil, 54,4%. O imposto de renda americano, 45% da arrecadação americana, o nosso 20,7%. Não vou nem falar da propriedade, que lá é 11% da arrecadação, aqui é 4,4%. A previdência deles é mais baixa do que a nossa dá 20,7% da arrecadação, a deles dá em torno de 16%.
Qual é o erro? Muito tributo no consumo, pouco tributo na renda e na propriedade. Mas, apesar disso, mesmo sem mexer na reprogramação das bases tributárias, propriedade, renda e consumo, é possível, é o que o API está fazendo, eu estou fazendo, e outros como ele, o CECIF, o Instituto Atlântico, o IPEA, o Fernando Rezende, o Varsano, o Zé Roberto Afonso e centenas de outros economistas e tributaristas, Ives Gandra, um sistema que é harmônico ao sistema tributário europeu, que é o IVA clássico. Sem mexer na progressividade nesse momento, porque eu estou falando aqui de reforma constitucional, o novo desenho arquitetônico do sistema tributário que nós queremos implantar. O meu projeto está pronto, negociado. Ele propõe um IVA clássico, débito e crédito, destino, acaba com a guerra fiscal. É um imposto que não vai tributar imposto sobre imposto e a alíquota será por fora. A nossa proposta tem 1 ano de transição para testar o modelo de cobrança eletrônico, que será a grande conquista. É um modelo desenvolvido pelo empresário Miguel Aburrab, de Santa Catarina, que pode vir conversar com vocês muito bem como vai funcionar o modelo da tributação IVA, débito e crédito dentro da conta bancária. Já iniciamos essa discussão com a FEBRABAN, CNF, cartões de crédito. Vai ser uma revolução tecnológica, não fica um papel, o débito e crédito e o IVA, para substituir 9 tributos que representam 15% do PIB. 15% do PIB, que tem 9 tributos, 9 grandes legislações, 27 estados, 5.570 municípios, milhares de decretos, normas regulamentadoras. Isso elimina tudo. Elimina tudo. O que nós estamos propondo já está discutido, rediscutido. E vou dizer mais. O atual sistema tributário, se você chegar em qualquer economista, em qualquer lugar, uma dona de casa vai saber que um sistema tributário que permite que uma sonegação de 500 bilhões por ano, segundo a PGFN, uma renúncia fiscal anual de 500 bilhões, 287 só da União Federal, mais em torno de 200 do ICMS, dessa estúpida guerra fiscal, que um se privilegia, outro não, porque o Brasil é assim. Além do monopólio, o oligopólio, o cartel e do trust, as empresas, para sobreviver nesse manicômio tributário jurídico e nesse Frankenstein funcional, busca proteger a sua empresa com benefícios fiscais e creditícios. Ela vai obter. Eu tenho uma fábrica de bolacha há 50 anos no município, vem um cidadão lá, ganha terreno, isenção de imposto municipal, estadual e crédito do BNDES, ele vai quebrar a minha fábrica de bolacha. Que capitalismo é esse que nós fazemos? Por que nós toleramos isto? Por que nós toleramos 500 bilhões de renúncia fiscal e não temos 50 bilhões para os programas sociais? E o SUS precisa de mais dinheiro? Porque nós nos acomodamos com a incompetência, nós nos acomodamos com toda essa estrutura de iniquidade. Eu não tenho mais o que discutir do sistema tributário, ele está pronto. É votar ou não. 500 bilhões de sonegação por ano, 500 de renúncia fiscal, 2 trilhões de contencioso judicial e administrativo nos conselhos de contribuinte. É um país sério. 3 trilhões de dívida ativa. A regressão, meu amigo, a regressividade, o IPEA, aqui o FIPE já calculou, o IPEA confirmou, que eu usei, por 20 anos estou usando esse discurso, quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, segundo o IPEA, paga 53,9% de imposto. É claro, se eu tenho 54% de carga tributária no consumo, e mais a previdência que não está calculada, patronal, vai tudo para o preço. Quem ganha menos paga mais, porque a sua renda vai toda para o consumo. A minha não vai toda para o consumo. A tua não vai toda para o consumo. Nós não temos mercado consumidor, os pobres ganham o salário e já acaba. Nós matamos a empresa, com um monte de empresa, matamos o consumidor e destruímos a economia como um todo. Meia dúzia sobrevive e o restante se lasca. Se eu não tivesse feito a lei do simples, do super simples, nesses últimos 22 anos,
o Brasil não teria micro e pequena empresa. Estariam todas esmagadas ou na informalidade, como alguns países. Mas eu confesso que foi um cânfora. Quando nós aprovamos o Super Simples, os governos estaduais foram afora, impuseram a submissão tributária, a cobrança antecipada, matou os ganhos do ICM para as micro e pequenas empresas. Mas os ganhos federais ainda são bons. E a burocracia custa 60 bilhões por ano, segundo o Banco Mundial. O que fazer? Vamos continuar discutindo mais um ano, espera virar o ano mais um relator, vai zerar o velocímetro e não vai aprovar. Ou aprova agora em 3 semanas, ou não aprova mais. O Bolsonaro, se não fizer essa reforma agora, que está tudo pronto, o Congresso receptivo, 513 deputados, 81 senadores, os líderes, os partidos, essa é uma reforma suprapartidária, que interessa a todos os partidos, a todos os deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidência da República, empresários, trabalhadores. Pegar ou largar. Vamos dividir como o API colocou. Nós cuidamos do IVA. Se quiser, nós podemos propor também a fusão do imposto de renda com a CSL. Não mexamos na lei do imposto de renda, nem da lei do IVA por enquanto. Aprova a arquitetura da emenda constitucional criando o IVA e substituindo 9 tributos e fazemos a votação na Câmara dos Deputados. É o que eu estou propondo. Comecei o diálogo com o Paulo Guedes, o Bolsonaro falou várias vezes que a minha proposta era melhor e que queria que eu aprovasse. Agora, eu gostaria de dizer a vocês, formadores de opinião, aqui, que é preciso tomar decisão. Não tem mais o que discutir. Falou, agora vai votar, vai para o Congresso, eu apresento a PEC, que está pronta, tenho 5 consultores, mais 2 do gabinete, já dialogamos muito com o Bernardo Api, que ele propõe 10 anos de transição, bati em 5, ele propõe 2 anos de testar o modelo de cobrança, bati em 1, e mais alguns ajustes, votamos este ano a PEC do IVA, Imposto de Bem e Serviço. Deixa ele cuidar depois da questão previdenciária e da arrecadação da Previdência, trocando a forma de tributação. Divide em 3 PECs, a nossa e outras 2. Tenho certeza absoluta que a hora que a Câmara votar a primeira vez, os investidores do mundo inteiro voltarão para o Brasil, e investidores não predadores. Vão vir investidores mesmo, e o Brasil vai crescer no ano que vem 7% do PIB. Não essa miséria de 1 ponto que nós estamos crescendo hoje. E se não crescer, a violência, o desemprego vai continuar destruindo o Brasil. 5 anos e não saímos da recessão. Não há medida macroeconômica que resolva essa confusão. É a microeconomia, é o sistema tributário. É o que eu tinha a dizer inicialmente para vocês. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Há uma série de perguntas aqui a respeito dos detalhes da criação do IVA. Algumas são similares. Parece ter uma questão em particular que tem a ver com o tamanho da alíquota que adviria da implementação. O sistema atual ele não incide apenas sobre a contribuição agregada, o valor adicionado, né? Ele também não isenta as exportações, nem isenta o investimento. Então, estaria restringindo a base e um conjunto de impostos menor. Nos exercícios, por exemplo, Bernard, que você fez do Instituto, enfim, já há alguma percepção a respeito, deputado, também, do que seria a alíquota em termos de comparação internacional desse processo? Ela vai ser 50% menor do que é hoje. Sabe por quê? Porque hoje, para arrecadar o que arrecada a base de consumo, tem 50% a mais de carga, que está perdido na renúncia, que está perdido na sonegação, no contencioso tributário, no custo da burocracia, com certeza absoluta. Para diminuir a alíquota a padrões internacionais, tem que diminuir a tributação da base de consumo de 54,4 para a média internacional de 35, tem que levar o imposto de renda de 20,7 para 35, não tem outra fórmula. Não existe mágica. Por isso que a alíquota continuará sendo alta. Uma pergunta que me fazem em todo evento, por que o Brasil não adota o modelo americano do tax?
é que se adotasse lá é 10 no máximo, para uma arrecadação de 18 da arrecadação global. Aqui precisa de 54, teria que ter uma alíquota de 30. Então o modelo americano não serve para o Brasil. O raciocínio é este. Dá para diminuir a alíquota desde que aumenta a renda. Mas nós já bolamos um modelo de devolução para os pobres, que ganham menos, através da nota eletrônica. Como vai ser tudo eletrônico, é possível não ficar brincando de fazer sorteio de nota fiscal, devolver para a baixa renda de acordo com o consumo, a contraprova dele. Como você vai para a Europa, você chegou no aeroporto, entregou no guichê, o que você gastou, você recebe em casa a devolução do teu imposto. É possível fazer isso eletronicamente pelo CPF de cada cidadão, com base na nota eletrônica. Bom, na verdade a alíquota vai depender do desenho que você for fazer. Na proposta nossa do Centro de Cidadania Fiscal, a gente está propondo uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. A alíquota só vai ser conhecida durante a transição, porque é aquela que repõe a receita atual, quer dizer, repõe a carga tributária atual, mas a gente estima que seja algo como 25% do preço sem imposto, o que dá 20% do preço com o imposto. Então, para a nossa cabeça, nós estamos falando uma alíquota de 20% do preço com imposto para repor toda a arrecadação de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Obviamente tem uma redistribuição, tem vários setores que vai baixar bastante o que tem hoje, alguns sobe, mas a grande vantagem de ter uma alíquota uniforme, esse é um imposto sobre consumo. O consumidor sabe quanto custa financiar o governo, quando ele souber quanto custa financiar o governo, ele vai saber se o que ele está recebendo de volta está compensando aquilo que ele está pagando. E a outra vantagem é que elimina-se, nesse processo, elimina-se todas as distorções que tem hoje, que acabam fazendo com que a economia brasileira cresça muito menos do que pode crescer. Assim, só para explicar uma questão aqui, o efeito de uma reforma tributária ampla na tributação de bens e serviços no Brasil pode ser muito relevante. É muito difícil fazer um cálculo preciso de impacto, mas muito provavelmente a gente está falando de um aumento do PIB potencial, ou seja, da produtividade, de 10% ou mais em relação àquilo que cresceria sem a reforma num horizonte de 15 anos, 20 anos. Então, nós estamos falando de uma mudança que é realmente relevante do ponto de vista do potencial de crescimento do país nos próximos anos. Aliás, do ponto de vista de uma agenda de produtividade, provavelmente a medida que isoladamente teria mais efeitos sobre o aumento da produtividade do Brasil nesse horizonte de 15, 20 anos. Essa é uma diferença CECIF e nossa. Nossa serão 5 alíquotas aqui negociadas, porque não vai no texto constitucional. As alíquotas serão estabelecidas na lei complementar, que será votada após a aprovação da emenda constitucional. Né? Então, o detalhe fica para depois. Por que eu falei em 5 alíquotas? 2 de serviços e 3 de bens, para não ficar muito longe das atuais alíquotas potenciais que tem hoje. Né? E o outro fato relevante é que eu trabalho com um pouco de seletividade, do 1 milhão de itens tributáveis da base de bens e serviços, segundo o IBGE, nós destacaríamos 6 itens para continuar fazendo uma tributação maior, mas desde que gere crédito aquilo que é insumo para o setor produtivo nacional. Então, a questão da alíquota, neste momento, não vai ser relevante, e nem será, porque o imposto vai ficar embutido e retido no ato da transação da compra e venda, como é nos Estados Unidos. A empresa, o empresário, não vai reter mais o imposto no modelo de hoje, fazer um DARF para pagar no mês seguinte. Ele se livra desse problema, reduz o custo da contabilidade em 90% da sua empresa, e reduz o contencioso, diminui a sonegação, reduz a renúncia fiscal em parâmetros de isonomia por setores produtivos. Resolvemos todas essas questões. E a transição do API, do CECIF, é de 10 anos, a nossa é de 5, para acomodar os incentivos fiscais já concedidos, não fazer uma ruptura como eu propus no começo da minha proposta o ano passado. Obrigado. Uma outra frente de perguntas ou dúvidas a respeito do tema tem a ver com, já abordado um pouco aqui, a questão da excessiva tributação da folha de salários. Né? Há menções ou questões a respeito de como substituir essa tributação, ou pelo menos minimizá-la, mitigá-la, em particular com os penduricalhos que você abordou anteriormente. Uma delas, mencionada, tem a ver com a criação de um imposto, uma tributação sobre movimentação financeira. A pergunta é se já há alguma percepção do tamanho dessa tributação requerida para compensar
um volume que é elevado, né, de renúncia que seria criada se você minimizasse essa contribuição. Bom, assim, eu tenho uma regrinha de bolso assim, que é mais ou menos 1 ponto percentual de alíquota de uma tributação sobre movimentação financeira no padrão da CPMF anterior daria, para a alíquota que nós tínhamos antes, 3% do PIB de arrecadação. Na contribuição sobre folha, a contribuição patronal, tirando o Simples, só das empresas que não estão no Simples, hoje deve estar entre 220 e 230 bilhões de reais, mais os penduricalhos devem estar perto de 40 bilhões de reais, nós estamos falando aí 260 ou 270 bilhões de reais. Estaríamos falando, se fosse para substituir tudo isso, uma alíquota de 1,2%, 1,3% na movimentação financeira. A grande questão é que, muito provavelmente, você tem uma curva côncava aqui. Quanto maior a alíquota da tributação na movimentação financeira, menor a arrecadação com proporção, não cresce. Quer dizer, se você aumenta a alíquota em 10%, a sua arrecadação não sobe 10%, porque todo mundo começa a se organizar para pagar menos imposto. E isso é um ponto que não sabemos ainda qual é a sensibilidade no Brasil. Não tem a gente só conhece a CPMF do passado, de quando tinha uma alíquota relativamente baixa e juro alto. Eu acho que a CPMF com alíquota alta e juro baixo é um mundo um pouco diferente que o Brasil teria que conhecer. É o que está colocado. Volto a falar, sim, eu acho que faz sentido desonerar a folha de forma inteligente, como eu falei, tirar os penduricalhos, desonerar de forma inteligente a baixa renda vinculada à criação de um benefício universal não contributivo e desvincular e reduzir a tributação na alta renda. Qual é a melhor base para substituir isso? Não sei. Uma CPMF com alíquota baixa talvez não seja um grande problema, uma CPMF com alíquota alta possivelmente seja um problema. Então aí tem que saber fazer uma escolha e calibrar bem essa mudança para não correr o risco de fazer uma mudança que pode gerar efeitos indesejados para a economia. E principalmente se a alíquota da CPMF for muito alta, claramente a tendência é a economia começar a se organizar para não pagar um imposto e você começaria a ter uma tendência de queda da arrecadação, o que numa situação de crise fiscal não é exatamente o que o Brasil precisa. Eu digo assim, nós já fizemos vários estudos, enquanto no spread bancário, qual é o peso da cunha fiscal. Uma época era 30%, caiu, hoje deve estar em torno de 20%, 22% do spread. Quando a CPMF morreu em 2007, 0,38 deu 39 bilhões. Minha equipe pediu para projetar em percentual que daria hoje 93 bilhões, quer dizer, o dobro daria 186 e mais um pedacinho, que é a proposta deles, iria para 215, 220 bilhões, que pretende reduzir a tributação patronal e 2% do empregado. Esse é o estudo que o Marco Sintra tem, o Luiz Ginesi da CNS, eles têm. Eu digo assim, como nós vamos trabalhar separado, essa é a ideia que nós estamos construindo com a equipe do Paulo Guedes e do Marco Sintra, nós cuidamos do IVA, né? E podemos cuidar também no futuro do imposto de renda, junto com a Receita Federal e outros agentes, nós cuidamos do IVA, o financiamento da Previdência ficaria numa outra proposta e da outra Previdência da despesa em outra proposta. Ficariam 3 propostas. Uma cuida do IVA base consumo, né, que é a nossa proposta, que o grosso, toda a nossa proposta está em cima disso, transição, manter a partilha, não provocar nenhuma guerra entre a União, Estados e município pela arrecadação, como aconteceu em 88, ficaria otimizado. O que é mais fácil fazer hoje é o que está praticamente negociado, é a nossa proposta. A segunda proposta teria que ser negociada. É interessante, mas se nós vamos adotar o modelo de cobrança eletrônica no débito e crédito, como se fosse uma conta bancária, e o crédito financeiro acaba com o crédito escritural, você exportou, você tem 1 milhão para receber de crédito financeiro, recebe. Né? Como hoje está tudo micado, todo exportador brasileiro que tem crédito de ICMS, de IPI, de PIS/COFINS, está morto, não se recebe. O Estado de São Paulo, uma empresa que tinha para receber 170 milhões, está recebendo 700 mil por mês, sem correção monetária e sem juro. É para destruir o setor exportador brasileiro e o setor produtivo, porque se destrói o exportador,
você vai destruir o setor produtivo. Então, acaba logo com esse ICM, mata logo esse imposto que tanto dano tem trazido à economia brasileira. É agora, gente. Não estou deixando para o ano que vem para o Bolsonaro, que vai ser presidente, vai ter um ano de força no Congresso, né, para acertar as reformas. Estou falando agora. Os estudos estão prontos, a decisão é agora. Nós podemos resolver todas essas questões que estão pendentes, né? E se quiser financiar também depois a Previdência, como nós tiramos o salário de educação da folha, jogamos para o IVA, pode tirar outros penduras e jogar no IVA também, que não tem problema, porque nós vamos desonerar as famílias de baixa renda, vamos tirar a tributação da comida e do remédio. Uma família de R$2.000, que tem 53,9 de impostos, só tirando a comida e o remédio, ela diminui 15% dessa tributação. Aumenta R$300 de poder aquisitivo por mês cada família, e esse dinheiro vai retroalimentar a economia brasileira, criar o círculo virtuoso da economia, ajuda no crescimento econômico. Obrigado, deputado. O IVA está fazendo sucesso, as perguntas estão bastante centradas no tema. Duas frentes aqui, um pouco mais de detalhe, mas parecem interessantes. Uma é como tratar a situação fiscal dos estados que hoje dependem dos incentivos, né, e usam os impostos que ali estariam inseridos, né, para, enfim, atrair empresas e atividades, e como ele seria distribuído do ponto de vista dos entes federativos, federal, estados e municípios. E numa outra frente, se as empresas optantes pelo Simples estariam incluídas na reforma do IVA proposta. Posso falar para o senhor responder depois? Tá bom. Bom, primeiro, com relação à questão dos estados, é bem interessante falar, porque o efeito sobre os estados tem dois efeitos. Um efeito é sobre a arrecadação. Na nossa proposta, a gente está propondo, fala o seguinte, olha, o impacto sobre a arrecadação vai ser diluído ao longo de 50 anos. Então, uma coisa minimiza muito esse impacto. Segundo de fato, os estados usam incentivos fiscais hoje como instrumento de atração de empresas. O fato é que isso perdeu função como instrumento de política de desenvolvimento regional. Hoje, todos os estados do Brasil, inclusive os mais ricos, dão incentivos fiscais. E, de qualquer forma, a gente acha que a mudança com a criação do IVA tem que vir com o reforço da política de desenvolvimento regional. A gente acha que a União vai ter que alocar recursos. A União não teria que alocar recursos para compensar perdedores, por causa da transição de 50 anos, mas a União teria que alocar recursos para reforçar a política de desenvolvimento regional em função da perda do poder dos estados de dar incentivos fiscais. Do ponto de vista da distribuição da arrecadação entre União, Estados e municípios, na nossa proposta, o modelo é uma arrecadação centralizada. Eu não falei antes, mas a nossa proposta a gente contém dar autonomia para a União, para os estados, para os municípios gerirem a sua parcela da alíquota do imposto. Então, a alíquota do imposto vai ser a soma da alíquota federal, estadual e municipal, e sempre vale a alíquota do destino. A distribuição é feita a partir dessa arrecadação na conta centralizada. Basicamente, como é que você faz? A ideia é que todos os contribuintes que têm estabelecimentos em várias localidades do país apura débito e crédito do imposto por estabelecimento. Na hora de pagar o imposto, soma todos os débitos e créditos, paga uma guia só. Mas você distribui, por exemplo, para o Estado de São Paulo, o saldo de débitos e créditos dos estabelecimentos que estão em São Paulo, menos o imposto incidente na venda de São Paulo para outros estados e mais o imposto incidente na venda de outros estados para São Paulo. No modelo que a gente está propondo, o efeito disso daqui é exatamente igual à incidência da alíquota de São Paulo sobre o consumo no estado de São Paulo, que é o que você quer. E uma coisa mais interessante nesse modelo é que se uma empresa, por exemplo, um exportador, ela tem saldo credor de imposto, porque ela exporta e não tem débito de imposto, mas ela comprou insumos e tem crédito a receber. Se existir esse caso, se a empresa tem um saldo credor de imposto, esse dinheiro, na verdade, sobra nessa conta centralizadora, ele não é distribuído nem para a União, nem para o Estado, nem para o município, porque esse dinheiro pertence à empresa, de fato, e isso facilita muito a devolução do saldo credor para a empresa e acaba com um dos grandes problemas que a gente tem hoje, que é um exportador no Brasil que tem um saldo credor de imposto de ICMS ou de PIS/COFINS, é um inferno para receber esse dinheiro de volta. Nesse nosso modelo, isso permite fazer isso de forma absolutamente rápida. A gente está propondo 60 dias, mas a rigor dá para ser até mais rápido. Uma empresa que tem um bom histórico pode ser até mais rápido. Em 30 dias você devolve o saldo credor que ela tem. Bom, no ano passado nós convalidamos a guerra fiscal, aprovamos uma lei complementar, convalidamos tudo que foi feito de bom e de errado para trás, foi convalidado. Se fosse fuçar naquilo, dava um escândalo
10 mil vezes maior do que os escândalos que aconteceram recentemente no Brasil, porque o volume de incentivos anuais só do ICMS é 200 bilhões, da Receita Federal 267 contabilizado, o do Estado é estimado, e dos municípios 50, 60 bilhões. Então, o modelo nosso, ele já foi este ano, vai o ano que vem para testar o modelo de cobrança e 5 anos para fazer a transição, né, da implantação do modelo à razão de 20%. No nosso modelo, no modelo do API é 10% ao ano, o imposto novo entra, o imposto velho vai morrendo aos poucos para não prejudicar muito as empresas que têm benefício fiscal no Brasil, que custam 200 bilhões por ano. Ok? Então, o modelo morre. Dali em diante, o incentivo fiscal não existirá. Como quando nós eliminamos os bancos estaduais, quase todos eles, porque ele era uma fábrica de dinheiro para os governadores e os seus protegidos. Então, o mundo não usa o imposto para incentivar a sua indústria, ele põe no orçamento. Eu estava no Canadá há uns 7 anos atrás, eles estavam discutindo em Quebec e se dava um incentivo de 500 milhões de dólares canadenses para uma empresa. Ficamos uma semana em Quebec e no final eles aprovaram no orçamento da província de Quebec. Então, nós aprendemos a incentivar. Com certeza absoluta, a hora que der o incentivo, nós vamos dar para o setor inteiro. E não para o setor, vamos dar para o consumidor, para diminuir o preço do produto, e quanto mais ele consumir, mais vai alimentar o desenvolvimento brasileiro. Porque a exportação é neutra, tem que devolver todo o crédito. O nosso modelo não será não declaratório, né? Ele será um modelo que vai ser feito todas as transações eletronicamente. Então, ele é uma antítese do imposto de movimentação financeira, mas só que baseado nas transações de compras e vendas. Então, o que nós estamos fazendo hoje, nessa reforma, é uma solução para todos. E muitas empresas que assistiram essa palestra ao longo desse ano e pouco, aceitam e desejam que o novo modelo venha logo. Obrigado, deputado. Eu vou aqui seguir o princípio da equidade. Eu tenho espaço para mais 2 perguntas brevemente. Uma ao API, a respeito de qual a viabilidade daquela proposta que surgiu na campanha a respeito de uma alíquota horizontal de imposto de 20%, com algumas deduções fixas, etc. Né? Se isso é fiscalmente neutro, qual a sua opinião a respeito disso? E uma outra, brevemente também para o deputado, a respeito de que, assim, qual é o foco principal da resistência a uma reforma hoje em dia? Né? Se eu pudesse elencar um foco principal, qual seria esse a ser atacado especificamente? Tá bom, falando do imposto de renda, eu não sei qual seria o impacto, porque depende de uma série de definições. Qual é o limite de isenção, como é que você vai tratar a distribuição de lucros, então não dá para saber isso, qual seria o efeito da arrecadação. Tem alguns poucos países que adotam esse sistema de flat tax, de uma alíquota única de imposto de renda, com limite de isenção. A grande maioria dos países do mundo desenvolvidos adotam um sistema de alíquotas progressivas no imposto de renda. Ainda que do ponto de vista estrito da eficiência econômica, a ideia de um flat tax até faça sentido, do ponto de vista distributivo é muito difícil de ser defendido. Então, eu acho difícil, eu pessoalmente acho difícil politicamente defender uma ideia de flat tax. Ainda que do ponto de vista estritamente de eficiência econômica não seja um modelo ruim, não. Da mesma maneira que o API defende uma alíquota só para o IVA, e o ideal será esse, chegar numa alíquota para o IVA, eu não concordo com uma alíquota para o imposto de renda. Temos que tratar os desiguais desigualmente. No meu pensamento, uma renda das pessoas tem que ser progressivamente de acordo com a renda per capita. Todo cidadão que ganhe mais do que a renda per capita do país, ele tem que pagar um pouquinho a mais do que aquele. E aqui está o contrário. Nós que ganhamos mais do que os que ganham menos, pagamos menos, muito menos impostos, então está errado. É preciso ter o princípio da progressividade, até que você atinja um nível de desenvolvimento econômico e de renda per capita que diminua essa distância de 30, 40 para 1, para pelo menos 10, 8 para 1, com a média na Europa, 5, 6 para 1. Então, nós temos um longo percurso para pensar em imposto único. Ponto 2, que é a viabilidade.
Qual que é o maior inimigo nosso? A indecisão. A indecisão. Uma coisa falta hoje para o Temer. Ele foi a Curitiba 3 semanas atrás, a CP do Paraná fez uma homenagem para ele e colocou a questão tributária. Ele respondeu aquilo que a gente queria ouvir, que apoia, etc., etc., a nossa reforma. Viajei com ele 1h40 de Curitiba, foi a única vez que eu tive a oportunidade de viajar com ele. Da 1h40 eu fiquei 1h10. Falar, qual é o seu medo, qual a sua preocupação? A Receita Federal e a Fazenda nunca vão aceitar uma reforma, que está mexendo no queijo deles. Tá? E não é iniciativa deles, porque eles não produziram nenhuma proposta de reforma. Por que não produziram? Porque não tem tempo. Todo o tempo do Rachid, do guarda, é para pagar incêndio, arrumar dinheiro para pagar essa monstruosa folha. E toda essa despesa da Previdência. Todo mês. Tem tempo de pensar em reforma? Eu tenho. Eu dedico 80% do meu tempo à tributária, dia e noite, e 20% para meus netos e minha mulher. Entendeu? Eu tenho tempo. Tenho tempo, é isto. O erro é o mesmo. O Fernando Henrique errou, o Lula errou, a Dilma errou e o Michel Temer está errando. Falei, Michel, qual é o problema? O Bolsonaro quer a reforma, ele já disse que quer a reforma. Vamos decidir, bate o martelo, deixa consertar o IVA, depois ele conserta a folha de pagamento e a Previdência. O time é esse. A proposta do Tafni e de vocês, maravilha. Vamos consertar esse, que nós vamos consertar a economia e vai ter dinheiro. Se o Brasil tivesse crescido, a média do crescimento mundial, 3,6%, e não regredido 6 e pouco, nós estaríamos com 22% a mais de receita, de salários, de lucros, de empregos. Estava consertado. Nós saímos da recessão? Saímos? Não, é claro que não, só estancou, gente. Não tem futuro para o Brasil, não vai ter mais lucro no BTG e no Pactual, não vai. Não vai. Você podia ter um lucro 22% maior, não é isso? Então nós estamos brigando aí pelo salário do magistrado, que quer corrigir a inflação, uma vergonha nesse momento. O PIB regrediu, ainda está regressivo. Então, tinha que tirar 6% do PIB, divide, fazer as contas, tirar do salário de todo mundo. Do governo, né? Estou falando. Então é isso. Dizer assim, gente, é hora de decisão, não é hora de discutir, né? Não dá mais para ensaiar, o show já está acontecendo, já estamos no palco. Tá? E esse Congresso vai... Os governadores estão fracos, prefeitos estão fracos. O Congresso está cabisbaixo, vai renovar metade. Se der uma missão para eles, aprova na hora a tributária. Essa é a nossa proposta. Mas vocês têm que apoiar, vocês, suas empresas, seus setores. E eu já tenho apoio de todas as confederações. Só estou reiterando aqui. Né, o sistema bancário já tivemos várias vezes lá com as reuniões CNF, PV Barban, aquela outra associação. Já discutimos isso amplamente. Né? A decisão é do IVA. E a hora de vai votar, sentou a PIS, sentamos nós, nossas equipes, damos uma esmerilhada na proposta e põe para votar. Se tiver erro, vai ter, conserta à frente. Né? 100% de solução nós não vamos ter. Toma a decisão. É isso que tem que fazer, tomar a decisão. Você tem que dizer uma coisa nesse evento, decisão. Tá? Obrigado por tudo aí. Deputado, obrigado. Bernard, obrigado. Mas, de fato, o tempo urge, o show tem que continuar. Muito obrigado pela presença.